vamos para a nossa segunda aula e nós falaremos de farmacologia da dor. Alguns conceitos importantes relacionados à dor estão relacionados com a inflamação, e a gente já viu alguns desses conceitos na aula passada. Então, vocês vão ver que algumas coisas serão relembradas aqui e também aprofundadas, já que nós falaremos especificamente da dor e dos medicamentos utilizados para o tratamento dela nessa aula, certo? Então, vamos lá. O que é dor? Eu acho que se essa pergunta, todo mundo saberia responder o que é dor, porque todo mundo já sentiu uma dor, certo? Seja ela grande, seja ela pequena, seja ela por uma causa física, por uma causa emocional, mas todo mundo já sentiu. Mas quando a gente precisa definir dor, muitas vezes isso se torna um desafio. Por quê? Os livros trazem a dor como uma experiência subjetiva, difícil de se definir, embora todo mundo saiba o que significa. E é um processo que envolve componentes emocionais. Então, dificilmente duas pessoas irão definir dor da mesma forma, tá? Então, isso dificulta você dar uma definição objetiva de algo que está tão relacionada com questões emocionais, com questões subjetivas. Mas certamente é algo que todo mundo já sentiu. E é legal a gente mostrar aqui que o processo, um insulto que cause dor, ele de fato só vai ser interpretado como dor ou ter essa característica subjetiva de dor quando ele chega no córtex somatosensorial. Tá? Então, nós vamos ver um pouquinho sobre esses caminhos que a informação dolorosa percorre até, de fato, ela ser definida ou experimentada sensitivamente como dor. Que aqui traz, que é quando a gente sente, e uma resposta comum de dor, que é a expressão ai, doeu, certo? Então, a dor, ela é uma resposta direta a um evento indesejável associado à lesão tecidual. E essa resposta, essa lesão, ela pode ser causada por um trauma, como uma fratura, como uma lesão, como um rompimento, por uma infecção que está relacionada com o processo inflamatório que nós vimos na nossa primeira aula, e também com o câncer. Porém, a dor, ela também pode se originar independente de uma causa. Então, alguns indivíduos, eles sentem dor sem que haja algum evento que de fato esteja causando a dor. Que é o que acontece, por exemplo, na neuralgia dos trigêmeos ou na fibromialgia. Ela também pode persistir mesmo após a lesão ter sido resolvida, tá? Então, em algumas situações, mesmo que você retire aquele agente causador de dor, o indivíduo pode relatar que ele ainda está sentindo dor. E também ela pode acontecer em consequência a uma lesão cerebral ou dos nervos, que é o que acontece, por exemplo, na dor neuropática. Quando algum processo como AVC ou infecção por herpes lesa essas regiões, então o indivíduo passa a ter sensações dolorosas sem que haja de fato algum agente causador. E a dor neuropática, ela é uma situação bastante comum, extremamente incapacitante e angustiante, e com pior resposta aos tratamentos convencionais do que a dor que de fato é resultado de um processo de lesão. Então, aqui nós temos a dor nociceptora ou dor inflamatória, tá? Que ela é produzida pela atividade neural normal em resposta a estímulos causadores de dano tecidual, e ela pode ser uma dor aguda ou crônica, tá? Então, alguns exemplos desse tipo de dor são a pós-operatória, lombalgia, traumatismo e lesão, artrite, isquemia, infecção. A dor também pode ser do tipo mista, que é causada por uma combinação de fatores,
que é o caso de uma infecção por herpes, alguns tipos de lombalgias e também a enxaqueca. E temos também a dor neuropática, que no caso ela é resultado de uma lesão ou doença que afetam o sistema nervoso, seja central ou seja periférico. Tá? E nós também temos alguns exemplos que são a neuralgia do trigêmeos, a neuropatia diabética, a dor central, a compressão da raiz espinhal, que são alguns exemplos desses tipos de dor. A dor aguda, ela acontece quando um estímulo nociceptivo agressivo gera sensação intensa e desagradável. Mas essa sensação se cessa quando esse estímulo é retirado. Por exemplo, se você espetar seu dedo numa agulha, ok? Enquanto a agulha estiver presente no seu dedo, você vai sentir a dor, porque aquela agulha está causando um estímulo nociceptivo. Esse estímulo ele vai ser transportado para o seu sistema nervoso central, onde ele vai ser processado e interpretado, mas depois você vai retirar a mão da agulha e tudo bem. A sensação dolorosa pode durar alguns minutos após, mas ok, vai ser resolvida e tudo bem. A dor crônica acontece quando há alterações das sensações fisiológicas normais. Ou seja, esse processo de sensação e de interpretação de dor, ele fica alterado por alguma razão. E nesse caso de dor crônica, existem algumas circunstâncias especiais, como por exemplo a hiperalgia. A hiperalgia ela é um processo no qual tem um aumento da sensação dolorosa com um estímulo nocivo leve. Então, um exemplo de hiperalgia é se você furar seu dedo com a agulha, mas você sentir uma dor como se você estivesse quebrando um osso. Então, isso é uma hiperalgia. Uma agulha não é um insulto capaz de gerar uma dor semelhante à de um osso quebrado, certo? Existe também uma situação de alodinia, que é quando uma sensação dolorosa ela é provocada por um estímulo não nocivo. E um exemplo bem clássico de alodinia é, por exemplo, quando uma roupa te causa dor, tá? Então, você normalmente usa camiseta, usa calça, usa meia. E tudo bem, você sente essa peça no seu corpo, mas isso não te causa nenhum tipo de dor, nenhum tipo de incômodo. Pessoas que têm alodinia, uma peça de roupa, por exemplo, uma camiseta, é capaz de gerar uma dor como se ela estivesse prendendo o dedo na porta, tá? Como se ela estivesse com uma corda amarrada no seu corpo. Então, isso é alodinia. E existe também situações em que há uma dor espontânea, que não tem nenhum estímulo precipitante, simplesmente dói sem absolutamente nada que esteja causando lesão, desconforto ou aperto. Então, aqui nessa figura mostra pra gente a resposta dolorosa normal, aqui em azul, certo? A injúria, que causa essas respostas. Na hiperalgesia, essa resposta ela é exacerbada perante o mesmo tipo de injúria. E na alodinia, nós temos não há estímulo doloroso o suficiente, mas há uma resposta de dor, ainda que não exista esse tipo de estímulo. Então, a gente precisa entender quais são os mecanismos fisiológicos que fazem com que a sensação de dor seja percebida, transmitida, interpretada e tornada consciente. Então, a gente vai entender um pouquinho sobre os mecanismos fisiológicos relacionados com esse processo. Então, os impulsos, eles correm as fibras aferentes dos nervos periféricos, ok? Então, essas fibras, que elas partem dos nossos órgãos periféricos, dos nossos tecidos, dos nossos órgãos, essas fibras, elas vão chegar até a nossa medula e da medula elas serão transmitidas para o sistema nervoso central. E essas fibras, então, elas transmitem informações nociceptivas, ou seja, sensitivas, dolorosas, que são provenientes da nossa pele,
dos nossos músculos e também das nossas vísceras. E algumas substâncias importantes relacionadas com essas informações são o glutamato, o ATP, a substância P, que é um neuropeptídeo, a calcitonina e a galanina. Tá? Então, esses transmissores, eles são importantes nesse processo de transmissão de informação. As terminações sensitivas, que estão localizadas, então, na pele, nos músculos ou nas vísceras, elas são ativadas por estímulos mecânicos, como, por exemplo, apertar um dedo na porta, por estímulos térmicos, como, por exemplo, encostar a mão no ferro de passar roupa quente, ou por estímulos químicos, como, por exemplo, o caso de queimadura por uma substância química, por água-viva, por exemplo. Então, é um processo químico. No caso, quando há uma lesão, há liberação de substâncias químicas que vão atuar sobre essas terminações nervosas. E essas substâncias químicas, que também podem ser aqueles mediadores inflamatórios que nós vimos na aula passada, eles podem ou fazer uma ativação direta, tá? Ou então potencializar a sensibilidade. Por exemplo, alguns mediadores inflamatórios, eles potencializam os receptores para que quando chegue um insulto, quando chegue uma informação dolorosa, ela seja potencializada e ela seja transmitida em forma dolorosa mais intensa. Então, os nervos ascendentes que vêm da periferia, como eu falei, partindo da pele, dos músculos e das vísceras, eles vão passar pela nossa medula espinhal, certo? E seguir para o sistema nervoso central, onde eles vão se comunicar com neurônios que estão localizados na região do tálamo, tá? E existem tipos de fibras diferentes que transmitem informações diferentes. Então, nós temos as fibras do tipo A beta, que elas transmitem estímulos mecânicos não nocivos, as fibras A delta, que transmitem informações de estímulos mecânicos nocivos, e também as fibras do tipo C, que transmitem informações relacionadas a estímulos térmicos e químicos nocivos. Então, esses tipos de fibras que partem da periferia em direção à nossa medula, certo? E daqui são projetados, então, para o nosso sistema nervoso central, a princípio para a região do tálamo. Certo? Então, aqui novamente, os receptores de nocicepção periféricos, de onde partem neurônios que se comunicam na medula espinhal, de onde então esses neurônios partirão para a região do sistema nervoso central, ou seja, o cérebro. Então, a princípio, esses neurônios irão se comunicar na região do tálamo, e do tálamo eles são projetados então para o córtex somatosensorial. Se a gente lembrar da primeira figura da aula, é nessa região do córtex que a informação ela é processada e interpretada, e é a partir desse momento que a gente tem a sensação de dor. Então, é a partir desse momento que a dor se torna consciente, tá? Então, nós temos aquela expressão de ai, doeu. Então, é quando a informação chega na região do córtex somatosensorial. Outra área encefálica muito importante para o controle da dor é a substância cinzenta periaquidutal, ou PAG, que é uma estrutura que se localiza no mesencéfalo. E ela é importante para o controle da analgesia. Então, diferente das informações que vêm da periferia para o sistema nervoso central, essa via descendente, ela é modulatória, tá? Então, nessa via que parte dessa substância cinzenta periaquidutal, da região do mesencéfalo, há liberação de substâncias como serotonina, noradrenalina, adenosina e encefalina, que vão inibir a descarga neuronal. Então, nesse caso, ela modula a dor. E por que esse processo de modulação é importante?
Esse processo impede que o nosso cérebro processe informação desnecessária. Por quê? Porque se uma informação que aparentemente é dolorosa, mas não é relevante, ela não precisa chegar no sistema nervoso central para ser interpretada. Então, ela pode simplesmente ser modulada e só a informação que de fato é importante e relevante chegue até o sistema nervoso central. E esse controle descendente que vem da substância cinzenta periaquedutal é uma via importante para o controle da analgesia com a utilização de medicamentos analgésicos. Tá? Então, essa é uma via importante para a ação dos medicamentos. Alguns mediadores, como a gente já viu na aula passada, são importantes também para esse mecanismo fisiológico da resposta dolorosa. Sendo que alguns desses mediadores, como, por exemplo, é a capsaicina, que é uma substância presente nas pimentas e que confere picância. A capsaicina, ela é capaz de excitar terminações nervosas nociceptivas, gerando dor intensa. A capsaicina, ela ativa receptores do tipo TRPV1. Isso faz com que esses receptores, uma vez que são ativados, eles sofrem despolarização e início de potenciais de ação. E liberam peptídeos relacionados à nocicepção. Então, a capsaicina é um dos mediadores envolvidos nesse processo fisiológico de resposta à dor. E é por essa substância que há a ardência das pimentas. E, por exemplo, se você manipular uma pimenta e colocar a mão nos olhos ou na boca, você vai sentir essa sensação intensa de dor, de ardência. Porque essa substância presente na pimenta vai, então, ativar esses receptores do tipo TRPV1. Outro mediador importante nessas respostas dolorosas é a bradicinina e calidina. Essas substâncias, elas promovem dor intensa quando aplicada nas terminações nervosas sensoriais. E essas substâncias, elas então provocam esse tipo de reação dolorosa porque elas promovem a liberação de prostaglandinas, que são mediadores inflamatórios que a gente conversou bastante na aula passada. Então, a bradicinina, ela tem o poder de liberar essas prostaglandinas que então vão sensibilizar os receptores nociceptivos ou dolorosos. E as prostaglandinas, como a gente já sabe, elas por si só elas não causam dor, tá? Então, se você fizer uma administração de prostaglandina, você não vai ter sensação dolorosa por efeito dessa substância. Mas ela tem a capacidade de intensificar a sensação dolorosa que é causada por outros agentes. E é por isso que, numa situação de inflamação, alguns insultos que a princípio não causariam tanta sensação dolorosa passam a ter essa capacidade. É pela ação das prostaglandinas. E a gente já sabe que a prostaglandina E e F, elas são liberadas na inflamação e também na isquemia tecidual, que a isquemia é quando falta oxigênio para o tecido. Isso pode causar lesão e morte tecidual. E essas substâncias, elas sensibilizam as terminações nervosas a outros agentes. Então, aqui nós temos um exemplo de um local onde teve uma lesão tecidual, a liberação dos mediadores como serotonina, bradicinina, histamina, ATP, fator de crescimento dos nervos, prostaglandinas, íons de hidrogênio, e essas substâncias, então, vão agir, vão ser transmitidas, vão favorecer a transmissão nervosa, assim como substância P, que são produzidas por neutrófilos e mastócitos. Então, essas substâncias vão favorecer a transmissão desse impulso nervoso, que traz informação dolorosa, e essa informação passa, então, pela medula e chega ao sistema nervoso central, ou seja, ao nosso encéfalo. E essas substâncias, então, elas agem em receptores específicos relacionados a essa sensação e transmissão
de impulsos dolorosos. E aqui também a gente consegue ver essas substâncias agindo em seus receptores, como é o caso da capsaicina, o calor, a bradicinina, prostaglandinas e ATP. E essas substâncias, então, agem nos seus receptores de forma que elas favorecem a despolarização e a transmissão do impulso através da excitação. E existem, então, outros tipos de substâncias que são capazes de modular essa despolarização e essa transmissão sináptica, que são os medicamentos que são utilizados no controle da dor. Então, quando a gente fala, a gente já viu na aula passada que os ANES, os medicamentos não esteroidais, os anti-inflamatórios, eles são muito utilizados como analgésicos, certo? Então, de fato, a gente já viu quais são os seus mecanismos de ação. Então, aqui nós vamos focar nos fármacos analgésicos opioides, tá? Porque eles são uma outra classe de analgésicos e esses, de fato, têm o seu mecanismo de ação relacionado diretamente com essas vias dolorosas. Quando a gente fala dos ANES, a gente está falando do controle de mediadores, certo? Então, a gente viu que eles impedem a formação de prostaglandinas e tromboxanos. No caso dos opioides, eles vão agir diretamente na via fisiológica que controla o processo de informação, de transmissão e interpretação de estímulos dolorosos. E os opioides, eles são medicamentos que são derivados do ópio. Então, o ópio é um óleo que ele é produzido na papoula, que é um tipo de flor. E como é que descobriu que o ópio ele era um bom analgésico? Então, durante a Guerra do Vietnã, eles utilizavam o ópio porque havia uma grande plantação de papoula na região e eles perceberam que extraindo óleo dessas plantas, eles tratavam os seus soldados feridos e eles tinham o controle da sensação dolorosa que era causado por conta de ferimentos de guerra. Então, foi muito utilizado durante a guerra e teve conhecimento, então, dessas propriedades analgésicas do ópio. O grande problema é que, além da analgesia, os opioides eles causam euforia e tolerância e dependência. Então, esses soldados que foram tratados com os opioides durante a guerra, quando terminou a guerra e eles voltaram para suas casas, voltaram para suas vidas, eles passaram a ter crise de abstinência. E a partir de então, foi-se estudar quais eram os mecanismos desses opioides que eles também causavam, então, essa crise de abstinência. E a gente sabe que os opioides, eles são drogas de abuso, certo? Então, é uma necessidade grande de se cuidar do uso desses medicamentos, porque eles, de fato, podem causar euforia, dependência, tolerância. E, além de tudo, os opioides eles podem ser utilizados para evitar diarreia, então eles causam constipação intestinal. Alguns exemplos de fármacos analgésicos opioides são morfina, codeína, oxicodona, que é o Vicodin, que quem assistiu aquela série Dr. House sabia que lembra que ele fazia uso abusivo, que ele tinha um vício em oxicodona. O fentanil, que ele é utilizado como anestésico. Nós temos também, na classe dos opioides, a heroína. Mas a heroína, há muito tempo, ela não é utilizada como fármaco, como medicamento, pelo seu perfil de droga de abuso, tá? Então, a heroína, ela faz parte dos opioides, mas ela não é utilizada como tratamento, como fármaco. Ela é apenas utilizada como forma de droga de abuso. Bom, então quando a gente fala de opioides, a gente sabe que eles agem através de 4 receptores. O receptor Mi, delta, kappa e o receptor ORL1. E esses receptores são ativados por algumas substâncias endógenas do nosso organismo. Então,
Sim, o nosso corpo é capaz de produzir substâncias semelhantes aos opioides, que são as endorfinas. E isso explica por que situações prazerosas, elas têm essa capacidade de causar sensações de redução de dor no nosso organismo. Porque as endorfinas, elas também se ligam a esses receptores e vão ter ações semelhantes quando são utilizados os fármacos analgésicos opioides. Por exemplo, a gente sabe que diversos esportes, quando os atletas se lesionam, mas eles estão no meio do jogo ou estão durante uma corrida, eles suportam a dor enquanto o jogo está acontecendo, enquanto a prova está acontecendo. Por quê? Essas atividades esportivas, elas liberam endorfina. E essa endorfina é capaz de modular a dor naquele momento. Então, a gente sabe que, por exemplo, no futebol, se um jogador se lesiona no meio do tempo, ele consegue terminar aquele período da partida em campo. Porém, se o jogo vai para o intervalo, ele não consegue voltar para a segunda etapa. Porque enquanto ele esteve em campo, enquanto ele esteve se exercitando, ele liberou a endorfina. E essa endorfina modulou aquela sensação dolorosa. E a partir do momento que os níveis de endorfina caíram, então essa sensação vai vir à tona de uma forma mais forte. E é por isso que muitas vezes eles não conseguem retornar para o jogo. Tá? Então é porque nós produzimos endorfinas que são substâncias semelhantes aos opioides. O receptor Mi, ele está relacionado com analgesia, com depressão respiratória, constipação, euforia, sedação e dependência. Então, nós vemos que quando a gente faz uso de um fármaco opioide, o objetivo é analgesia, ok? Só que todas essas reações também vão acompanhar a utilização desse fármaco. Então, o indivíduo pode ter depressão respiratória, pode ter constipação, euforia, sedação e dependência. O receptor delta, ele está relacionado com analgesia também, só que ele é pró-convulsivante. O receptor kappa também tem relação com analgesia no nível espinhal. Também sedação, disforia e alucinações. E o receptor ORL1 também tem relação com analgesia espinhal, imobilidade e dificuldade de aprendizagem. Todos esses receptores são receptores ligados à proteína G do tipo I ou do tipo O, que são inibitórias. Ou seja, a ativação desses receptores leva a uma hiperpolarização e inibição da liberação de neurotransmissores, fazendo com que haja uma menor excitabilidade neuronal. E esses receptores são amplamente distribuídos pelo cérebro e pela medula espinhal. Então, fica fácil a gente entender que quando você utiliza um opioide, que todos eles, o seu principal mecanismo de ação é o agonismo dos receptores Mi, eles vão fazer com que haja, então, uma hiperpolarização daqueles neurônios, a inibição da liberação dos neurotransmissores e o impulso de dor não vai ser passado adiante. E é por isso que ele consegue controlar a analgesia. Então, é por isso que ele consegue controlar a sensação dolorosa e é utilizado como analgésico. Então, os opioides, eles apresentam um efeito analgésico a nível supraespinhal, tá? Então, agindo acima da medula. E isso acontece pela liberação dos peptídeos opioides endógenos. Então, quando você utiliza opioide, você estimula a liberação dos nossos próprios endorfinas. E ele também apresenta um efeito analgésico a nível espinhal. E isso favorece, então, ele favorece a liberação de serotonina nas fibras inibitórias descendentes. E isso faz com que aquela via descendente modulatória seja superestimulada e iniba, então, o processo de dor de chegar ao sistema nervoso central. Ele é bastante útil para dores agudas e crônicas,
porém menos eficaz na dor neuropática. E é importante a gente ressaltar que os opioides, eles também reduzem o componente afetivo da dor, tá? Lembra que a gente viu lá no comecinho que existe muita questão subjetiva, muita questão afetiva, muita questão emocional quando a gente fala da sensação dolorosa. E isso que difere a sensação de dor nas diferentes pessoas. E esse efeito se dá porque esses fármacos agem sobre o sistema límbico, que é o sistema responsável, então, por essa questão subjetiva de dor, de prazer, de sensações boas. E também é por agir no sistema límbico que esses fármacos causam euforia, dependência e abuso, tá? Então, vem tudo no pacote dos opioides, a sua parte analgésica, que é a esperada, mas também tem essa questão de euforia e de abuso de drogas. Então, a gente consegue ver aqui que os opioides, eles agem tanto a nível espinhal, certo? Então, eles impedem que a informação seja passada adiante, mas eles também agem sobre o cérebro, na região de processamento da dor, na questão emocional da dor, que é o que a gente viu. E o mecanismo desses fármacos, então, é porque a morfina ela vai se ligar aos receptores, vai fazer com que isso vai ativar interneurônios GABAérgicos, e neurônios GABAérgicos são inibitórios, e uma vez que eles estejam hiperativados, eles então vão causar uma maior inibição sobre as vias que trazem informação dolorosa. Então, a gente tem ação desses medicamentos tanto no nível espinhal, como a gente viu, também quanto no nível central, na região do mesencéfalo e também do tálamo e do córtex. E aqui a gente pode ver mais uma vez que os opioides, eles diminuem a excitação dos neurônios transmissores, tá? Então, eles barram a transmissão dos impulsos que estão relacionados à dor. Somado a isso, eles ativam essas vias inibitórias descendentes, então elas ficam mais ativadas e elas conseguem também inibir essa passagem do impulso doloroso da medula para o tálamo e córtex. Os opioides, eles são classificados em naturais, que são aqueles que são extraídos da planta, que é o caso da morfina e da codeína. Tem os opioides semissintéticos, que é o caso da oxicodona e do fentanil. E também os sintéticos, que é a metadona e o tramadol. Tá? Então, aqui a gente vê também, novamente, que os opioides, eles conseguem agir em 3 níveis da informação dolorosa. Então, eles agem aqui na região medular, na transmissão da informação para a região do mesencéfalo e depois na transmissão desse estímulo para nível cortical. Tá? Então, ele impede também esse processamento subjetivo da dor. Então, os opioides, eles vão agir em todos os processos que estão relacionados com a transmissão e processamento da informação dolorosa. Então, a morfina, ela é o protótipo dos opioides, ela foi o primeiro medicamento que foi de fato utilizado como analgésico. Ela é um agonista parcial dos receptores Mi, ou seja, por ser parcial, ela se liga e gera um efeito acima do máximo, tá? Então, se você comparar a morfina com uma endorfina produzida endogenamente, a morfina não tem a capacidade de gerar o efeito total, mas ainda assim ela é um potente analgésico. A morfina causa, então, euforia, que é uma sensação enorme de contentamento e bem-estar. E isso também contribui para o efeito analgésico. Por quê? Porque isso faz com que haja redução da agitação e da ansiedade. E a agitação e a ansiedade contribuem para aquela sensação de dor ou para exacerbar uma sensação de dor que já existe.
Então, a morfina também age nesse processamento emocional, mas ela causa essa euforia que não é esperado quando se faz um tratamento de um paciente. Altas doses de morfina pode causar morte por depressão respiratória. E uma forma de identificar um indivíduo que está intoxicado por morfina é através das pupilas pontiformes, que é quando o indivíduo apresenta miose, que é quando as suas pupilas estão bem pequenas, como se fosse uma ponta de caneta, tá? Então, o indivíduo que chega numa emergência com as pupilas pontiformes já é um diagnóstico de intoxicação por opioide. A morfina ela também causa liberação de histamina pelos mastócitos, gerando urticária, prurido, broncoconstrição e hipotensão, o que faz com que a morfina não seja uma medicação recomendada para asmático, porque ela pode precipitar uma crise de asma naqueles pacientes que já sofrem disso. E ela também causa imunossupressão em usuários crônicos, que pode vir a ser um problema principalmente para indivíduos que fazem uso abusivo de morfina. Outro ponto bastante importante de ressaltar é que a morfina ela causa tolerância com alguns dias de administração repetitiva. Isso vai fazer com que seja necessário um aumento de dose para se obter o efeito tanto de analgesia quanto de euforia. E isso é resultado da dessensibilização dos receptores MI. E qual é o grande risco dessa tolerância? É necessário aumentar dose cada vez maior de morfina, o que aumenta o risco de uma depressão respiratória e morte. Tá? Então, essa tolerância da morfina é um procedimento importante no tratamento com esse tipo de opioide. E ela também causa síndrome de abstinência com a retirada abrupta. Então, o indivíduo vai ter agitação, coriza, diarreia, tremores e piloereção. Se a retirada for feita de uma forma gradual, esses efeitos se tornam menos intensos e tolerados. Né? Isso também é importante. Por isso que a morfina ela é um medicamento de ser realizado num ambiente controlado, ou seja, nos pacientes acamados, em pacientes em fase terminal, porque ela requer um cuidado muito grande, tanto em relação à euforia e à dependência e ao uso abusivo, como é o caso da tolerância, tá? Então, ela pode passar a perder o efeito analgésico que o paciente precisa, e tem essa questão da síndrome de abstinência com a retirada desse medicamento. Então, ela é de fato uma substância para ser utilizada num ambiente bastante controlado, que é o caso de hospitais ou de clínicas ou de um cuidado médico bem próximo. No caso de uma intoxicação por opioides ou por a morfina, é necessário utilizar alguns medicamentos que são antagonistas opioides, que é o caso da naloxona e naltrexona. Porque uma vez que eles são antagonistas, eles vão competir pelos receptores com a morfina e vão fazer com que ela se desligue e diminua, então, os processos de intoxicação, como é o caso da respiração, da depressão respiratória. Então, é necessário fazer uso desses medicamentos em pacientes que estejam intoxicados. Esses medicamentos, eles também são utilizados em pacientes que têm recaídas quando fazem uso abusivo de opioides, e também são utilizados para redução de consumo de álcool por pacientes alcoólatras, tá? Então, uma vez que eles vão bloquear esses receptores opioides, eles vão facilitar o processo de desintoxicação. Um outro opioide analgésico é a codeína, mas diferente da morfina, a codeína é um agonista fraco. Então, ela vai gerar tanto o efeito analgésico esperado, como os efeitos adversos menos intensos que a morfina, ok? Então, ela é utilizada em situações de dores menos intensas do que quando se utiliza a morfina.
E ela também não causa euforia, o que faz com que seja um medicamento de uso um pouco mais amplo e menos e que necessite um pouco menos de precaução. Em doses subanalgésicas, a codeína também é utilizada como antitussígeno, tá? E esse uso é bem mais comum e requer menores cuidados, já que são doses subanalgésicas, ou seja, doses bem menores. A metadona também é um opioide, analgésico opioide, que ela apresenta um efeito de longa duração, o que faz com que ela seja muito útil em pacientes com câncer em fase terminal, porque ela tem um poder de analgesia muito duradouro, tá? Então, para esses pacientes é necessário esse tipo de característica. O fentanil é um opioide de ação curta, só que ele apresenta uma potência de 75 a 100 vezes maior que a morfina, o que faz com que ele seja utilizado quase sempre como anestésico. Então, o fentanil ele não é utilizado para tratamento da dor no paciente acordado, mas ele é utilizado como anestésico para indução de coma em pacientes hospitalizados. A oxicodona, como eu já falei para vocês, que é o Vicodin, ela é um agonista Mi puro, tá? Então ela é mais potente que a morfina e a gente já sabe que ela tem um potencial de abuso muito alto e também requer cuidados bastante intensos. O tramadol, ele é um agonista Mi fraco, então ele tem baixo potencial de abuso e de tolerância e ele é um medicamento recomendado para uso de longo prazo. Então, o tramadol a gente também vê pacientes em casa ou que requerem tratamentos crônicos utilizando tramadol, porque é um fármaco com uma segurança um pouco maior do que a morfina ou a oxicodona, por exemplo. Bom, como a gente viu, esses tipos de dores mais neuroceptivas são bem tratadas e controladas pelos analgésicos opioides, certo? Mas, como a gente já comentou, nós temos as dores neuropáticas, que são aquelas causadas por doenças neurológicas que afetam a via sensitiva, o que vai resultar em uma dor crônica intensa, sem que de fato exista uma lesão no tecido periférico. E essa lesão inicial ou esse comprometimento da via pode acontecer por conta de um acidente vascular, encefálico, esclerose múltipla e também lesões nos nervos periféricos, que podem ser devido a trauma, neuropatia diabética, infecção por herpes zoster, entre alguns outros fatores. Essas situações vão fazer com que haja uma atividade espontânea nos neurônios sensitivos e sensibilização central. Ou seja, esses neurônios eles vão passar a disparar com maior frequência, sem de fato existir algum fator que cause esse disparo. E essa atividade vai fazer uma sensibilização a nível do sistema nervoso central. Então, é como se o cérebro ele ficasse hiperativado nessa via dolorosa, tá? Então, não precisa ter um precipitante para que os neurônios transmitam informação dolorosa e ativem essa região. Então, é por isso que essa dor ela é persistente. A dor neuropática, ela também causa uma atividade alterada nesses neurônios. E eles passam a se comunicar de forma cruzada. Então, uma informação sensitiva qualquer pode se tornar uma informação dolorosa, porque ela vai ser transmitida para um neurônio que não é aquele que deveria estar sendo ativado. E isso também pode resultar em processo inflamatório. E isso vai fazer sensibilização periférica. Então, a sensibilidade periférica de mãos, de vísceras, vai ficar aumentada por conta desse processo desregulado que acontece na via nociceptiva.
Então, a gente viu aqui que esses processos, eles causam lesão da via, tá certo? E sensibilização. Então, vocês conseguem ver aqui que a transmissão, ela fica aumentada. Então, uma informação que deveria ser normal, ela passa a ser duplicada. E isso faz com que a sensação dolorosa seja aumentada e que permaneça ainda que esses estímulos não existam mais. Então, aqui nós vemos que, mesmo que o insulto seja retirado, e tá vendo? Não chegam informações até a região do tálamo. Porém, essas informações, elas continuam existindo, mesmo sem estímulo, resultando, então, em sensação de dor, como é o caso da fibromialgia, da dor crônica, e também dos sintomas físicos dolorosos em alguns transtornos mentais, como ansiedade e depressão. Então, a gente sabe que é muito comum que pacientes que têm dor crônica, que eles apresentem sintomas de depressão e de ansiedade, e também que pacientes de depressão e ansiedade apresentem sintomas dolorosos que não são causados por nenhuma causa física. E é por conta dessa via encefálica que está hiperativada, que está supersensibilizada por conta de lesão nas vias que controlam esse processo. E o tratamento dessas condições, ele é um pouco mais complexo, certo? Porque a gente já viu que eles não são muito responsivos aos analgésicos convencionais. Então, nesses indivíduos, tratamento com ANES e com opioides não vai resolver o problema. Então, é necessário outros tipos de medicamentos, como, por exemplo, os antidepressivos, que podem ser os tricíclicos, como a amitriptilina, nortriptilina e desipramina, ou os duais, como a duloxetina e venlafaxina, porque esses medicamentos vão aumentar a transmissão serotoninérgica. E a gente lembra que a transmissão serotoninérgica é importante para o controle da via descendente analgésica, certo? Então, uma vez que você reforça esse mecanismo, as informações dolorosas excessivas não vão acontecer, tá certo? Também são utilizados no tratamento dessas dores neuropáticas os antiepilépticos, como a gabapentina e a pregabalina, que bloqueiam os canais de cálcio voltagem independente, fazendo com que haja uma menor liberação de neurotransmissores, ou seja, uma menor transmissão sináptica, e também a carbamazepina, que faz o bloqueio dos canais de sódio controlados por voltagem, também inibindo a transmissão sináptica. E por que esses medicamentos são úteis? Porque observou-se que nas lesões neurológicas há uma hiperregulação desses canais de cálcio e de sódio nos neurônios que são lesados. Então, se há uma hiperregulação desses canais, quer dizer que a transmissão está exacerbada, está exagerada. E quando você utiliza esses medicamentos que bloqueiam esses canais em excesso, você consegue controlar essa transmissão exacerbada de informação dolorosa. Tá? Então, vocês conseguem ver que esses medicamentos eles agem a nível medular, também a nível de tálamo e de córtex, bloqueando essas vias e impedindo essa transmissão exacerbada de informações dolorosas. Então, eles são úteis para o tratamento da dor nessas situações. Então, a gente viu que, juntando a aula passada com essa aula, que a dor ela pode ter diversas intensidades, diversos causadores, e os níveis de tratamento para esses níveis de dor, eles vão sendo aumentados. Então, numa simples dor de cabeça, por exemplo, uma cefaleia, você consegue usar um analgésico, um anti-inflamatório não esteroidal, que vai agir como analgésico e vai resolver. Porém,
essa dor ela pode ser persistente ou tender a aumentar. Então, no caso, já é necessário, além do anti-inflamatório, um opioide. Mas você vai utilizar um opioide mais fraco, como é o caso da codeína. Se essa dor continuar sendo persistente e for aumentando, também é necessário um opioide mais forte, ainda, no caso a morfina, somado a um antiepiléptico, como é o caso da gabapentina. E um nível ainda mais alto de dor, que não é controlado por essas medicações, além de um opioide forte como a morfina, você utiliza um antiepiléptico como a gabapentina e também um antidepressivo como a amitriptilina. Mas ainda assim, existem situações em que nem esse medicamento, nem esse conjunto, esse coquetel de medicamentos é suficiente. Então, em muitos casos, são necessários processos intervencionistas para resolver esse processo doloroso. Mas a gente tem que lembrar que, uma vez que o sistema nervoso central ele foi sensibilizado, é necessário um tratamento ainda mais prolongado, um tratamento mais cuidadoso para que aquela via sensibilizada seja bloqueada ou seja reequilibrada, tá? Então, o tratamento é praticamente crônico, porque você não pode deixar que aquela via que está hiperativada continue daquela forma. Mas, de qualquer forma, a gente tem que lembrar que é sempre necessário o tratamento, porque a sensação dolorosa ela é extremamente incapacitante e angustiante, e os pacientes precisam de cuidado e de um cuidado personalizado, de medicamentos que sejam bons para ele e que resolvam o caso de dor que ele está sentindo, certo? Porque tratar a dor é questão de qualidade de vida. Nenhum paciente vai conseguir ter uma boa qualidade de vida se ele sofre o tempo todo com dor, certo?